Olá, boa tarde a todos e todas que nos acompanham aqui no canal Pensar Direitos Humanos Digital. Este canal é do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás. É um prazer ter a todos vocês conosco neste canal. No dia de hoje, nós estamos dando início a um outro tipo de programação, né? Nós estamos começando hoje a playlist que se chama Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos Pesquisa, ou PPGI-DH Pesquisa. Este programa tem a finalidade de divulgar a todos vocês os trabalhos de pesquisa, né, que transparecem nas dissertações e teses defendidas aqui no nosso programa. E para iniciar este conjunto de dissertações e teses defendidas pelos nossos mestrandos e doutorandos, nós convidamos a Elzamara Carvalho, que é mestre em Direitos Humanos, defendeu recentemente, ainda no mês de setembro deste ano, sua dissertação intitulada Educação em Direitos Humanos para o Enfrentamento da Criminalização dos Movimentos Sociais no Campo, sob orientação da professora Angelita Lima. E esta dissertação e o trabalho da Elzamara tem um significado muito especial para nós do Programa de Direitos Humanos, porque é a 100ª dissertação defendida. Nós já temos 100 mestres em direitos humanos. É uma data, é um momento de comemoração, enfim, que nos agrada muito e para o qual nós convidamos todos vocês a se integrarem nessa comemoração. É uma comemoração que não desconhece as dificuldades, nem do campo de direitos humanos, nem do campo da educação. Hoje, 15 de outubro, é ainda a data que se comemora ou que se homenageia os professores por esta tarefa importante de educar. Educar, que não é simplesmente transmitir conteúdos, mas de auxiliar na formação de conhecimentos, mas também de valores e de compromissos públicos. Então, esta live de hoje, que inicia a nossa playlist PPGI-DH Pesquisa, tem muitos significados que para nós são extremamente importantes e que queremos compartilhar com vocês. Então, só me resta desejar a todos um bom momento, um momento de conhecimento, de congratulação, de reforço, né, de integração, né, por meio da discussão e da apresentação desta pesquisa realizada pela Elzamara, com a orientação da professora Angelita. Em nome dela, eu quero homenagear a todos os meus colegas por este dia e por este trabalho. Angelita. Muito obrigada, professora Helena, parabéns pelo Dia dos Professores e obrigada por fazer parte da nossa trajetória de educação, de compartilhamento do conhecimento, né, de toda essa construção aqui do PPGI-DH, do Programa de Direitos Humanos aqui na UFG, né? Eu quero parabenizar o programa neste dia, Dia dos Professores e das Professoras, neste dia 15, inaugurar aqui a playlist PPGI-DH Pesquisa. É realmente uma iniciativa muito importante, não só para a popularização do conhecimento, mas também para fortalecer aí o rompimento dos muros, né? Os muros entre a ciência, o conhecimento e a vida,
né, e a vida, e a Elza Mara vai falar muito disso, o trabalho dela tem muito a ver com isso, né, com essa ruptura, né, de estar na academia, estudando os movimentos sociais e a experiência da militância e da educação em direitos humanos de forma acadêmica, estudar academicamente. Então, é um pouco sobre isso, eu quero estar aqui para iniciar, nós temos um formatinho aqui mais curto de entrevistas, né, quero dar as boas-vindas a Elza Mara de Carvalho, nossa querida Mara, conhecida como Mara, nesse país inteiro, aí, como educadora popular, advogada, dar as boas-vindas. Muito bom te reencontrar, Mara, porque exatamente há um mês nós estávamos neste horário na composição da sua banca, fazendo a defesa do seu trabalho. Então, exatamente no dia 15 de setembro. Estamos aqui de volta, muito bacana, e quero dizer assim, que para mim é um prazer estar aqui inaugurando essa playlist, e quero também dizer para vocês que eu não estou vendo a Mara aqui agora. Cadê você, Mara? Gostaria muito... Aqui, professora. Então tá bom, porque saiu da minha tela aqui. Então, eu quero primeiro fazer assim, assim, para a gente inaugurar esse programa, professora Helena, eu gostaria que a Mara, além de falar da motivação do tema, esse tema Educação em Direitos Humanos para o enfrentamento da criminalização dos movimentos sociais no campo, no Brasil, dizer o que motivou apresentar para a academia, trazer para a academia esse tema de pesquisa, e o que esse tema tem a ver com a sua trajetória na UFG e fora da UFG. Com você, Mara. Obrigada, professora Angelita, que alegria estar aqui com a senhora, com a professora Helena, o professor Magnus também, abrindo, né, esse espaço importante de partilha do conhecimento acumulado no ambiente da universidade, nessa devolutiva importante para o campo da luta social. Dizer que estou muito feliz, muito honrada, né, sentir o tamanho da responsabilidade que é estar aqui abrindo um espaço desse, né, fazer esse registro. Eu acho que o marco dessa data também, esse trabalho, né, essa dissertação, ela tem muitas simbologias, como a professora Angelita falou, tem 30 dias que nós estávamos na defesa, nas proximidades do centenário de Paulo Freire, e hoje estamos aqui também num marco de dia de celebrar o Dia do Professor e da Professora em nosso país, né, considerando todos os ataques que os professores, os educadores e educadoras, a educação pública brasileira sofre nesse momento. Então, eu queria fazer o registro, né, da importância da gente também ressignificar esse dia na nossa afirmação em defesa da educação. E aí eu queria começar, professora, antes de responder a nossa primeira pergunta, a sua primeira pergunta, eu queria começar com Paulo Freire também, né, que é o grande eixo orientador da minha pesquisa, o orientador do campo empírico teórico, né, que conseguiu, que dá base à sustentação da perspectiva de educar para os direitos humanos, para o enfrentamento da criminalização dos movimentos sociais. Então, eu queria começar homenageando vocês que estão comigo aqui nessa sala, mas também todos os mestres e mestras que fazem parte dessa trajetória, né, que estão nessa atuação no campo formal, mas que também estão nesse pilar de professor, de educador e educadora popular, homenageando especialmente os companheiros e companheiras da região Nordeste. Então, eu queria começar citando Paulo Freire, né, homenageando todos, né, numa frase que ele fala assim: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. A professora Helena trazia isso, né, no início da fala, e eu quero reafirmar a presença do Paulo Freire, a importância dele nesse dia, e com essa citação homenagear todos os mestres e mestras nesse dia. Sobre o trabalho, e essa pergunta que a querida professora Angelita, minha orientadora também, quero deixar o registro aqui da alegria de tê-la como orientadora, educadora, professora, grande humanista nesse trabalho, dizer que é um trabalho que traz uma síntese do vivido e do pensado,
né, que surge a partir da minha trajetória da luta nos movimentos sociais, da minha formação, formulação e continuidade, né, nessa relação engajada de luta, né, direitos e movimentos sociais do campo, a partir do ambiente da Via Campesina, do MST, construindo essa sinergia, essa trajetória de possibilidades dessa prática que é conhecimento, ação, né, transformação social, como o Paulo Freire traz para nós, que foi experienciada, possibilitada a partir da perspectiva inclusiva, dialógica, dinamizadora da abertura da Universidade Federal de Goiás para uma primeira turma de direito construída e constituída por oriundos e oriundas dos movimentos sociais a partir da primeira turma de direito para beneficiários da reforma agrária, que possibilita a nossa entrada no direito. Você é uma beneficiária da reforma agrária, né? E camponeses, eu também venho desse lugar, e é a partir desse campo, professora, que a gente se insere no espaço da UFG, e com isso passa a construir, né, processos formativos, fortalecedores da luta social, dos movimentos sociais do campo, a partir dessa primeira experiência da turma Evandro Lins e Silva na cidade de Goiás, iniciada em 2007, que possibilitou a abertura de mais 5 turmas, e depois também na relação com vários projetos de extensão na UFG, com o coletivo Magnífica Mundi, né, na relação também de outras agendas importantes no combate à criminalização dos movimentos sociais, com a participação, inclusive, do PPGDH, do PPGDA, né, e que chega nessa síntese, né, que pode se ampliar para outras possibilidades de formulação e estudo e pesquisa, né, nesse trabalho com essa temática, né, de problematizar, perseguir, pesquisar educação em direitos humanos para o enfrentamento da criminalização dos movimentos sociais num programa interdisciplinar de direitos humanos que possa também dar continuidade nessa relação necessária que é universidade e movimentos sociais, e de como que a gente pensa a educação libertadora a partir da perspectiva de Paulo Freire, considerando também o ambiente dos direitos humanos que nos forma, que nos forja e que nos possibilita campos de formulação integrado à realidade social. Salve Paulo Freire, né, Mara? Então, e com essa inspiração, você, assim, esse tema, a educação em direitos humanos para o enfrentamento da criminalização no campo, né, dos movimentos sociais do campo, na verdade, é um tema muito instigador, né, para a academia, porque ele propõe à academia uma pesquisa e uma temática que faz exatamente isso que eu estava dizendo antes, né? Vai assim, rompendo os muros, né? Então, eu acho que seria bom você contar para a gente aí, quando você trouxe esse tema, né, da educação em direitos humanos, para o enfrentamento da criminalização no campo, conta para a gente quais foram os objetivos dessa pesquisa, né? Com que objetivo você quis desenvolver essa temática dentro do programa interdisciplinar de pós-graduação de direitos humanos na UFG? Em direitos humanos. Então, quando a gente, a partir desse lugar do movimento social, entra para o espaço da universidade, né, para se formar, para formular, para se desafiar a produzir conhecimento, a gente parte desse lugar que essa produção, que essa cientificidade, ela precisa estar relacionada à realidade concreta onde nós estamos inseridos, atuando para mudança social. E quando isso se situa no campo dos direitos humanos, envolve uma responsabilidade maior, que que traz uma pergunta que nos acompanha, que é: como que nós podemos realizar pesquisa, fazer pesquisa para a defesa e materialidade dos direitos humanos? Ou como que a gente também inclui, né, a perspectiva da denúncia das violações dos direitos humanos nessa pesquisa, de forma que a gente não retransmite e reproduza pesquisas científicas a partir de um campo abstrato, mas que ele tem o chão
desse direitos humanos que nós estamos falando e de como que a gente não encaixa, mas relaciona isso com as pautas cotidianas de direitos humanos que se encontram com a praxe, né, com a teoria e prática, numa síntese que a gente possa, com isso, intervir no mundo para a mudança social, como Paulo Freire já colocava para nós e como ele orienta no meu trabalho a partir da pedagogia do oprimido. Então, desenvolver esse tema numa pesquisa, num programa interdisciplinar, né, de direitos humanos, numa linha, né, que envolve estigma, alteridade e educação em direitos humanos, é possibilitar a ampliação, né, desse tema e dessas possibilidades, trazendo também análise a partir das realidades práticas que formulam e forjam novas categorias de direitos humanos a partir das experiências acumuladas de práticas coletivas já realizadas no interior dessas organizações, né? Então, trazer isso estava nesse lugar empírico da minha trajetória possibilitada pela pesquisa, também, né, na inquietação ou na vontade também, né, de entender melhor o potencial presente nas perspectivas, né, formulativas e realizadas de formação ou educação em outras frentes, mas que dialogam com a questão da educação em direitos humanos realizada no interior das práticas dos movimentos sociais, com foco na Via Campesina, que é o lugar de percurso da pesquisa, e com isso também, né, criar possibilidades de, a partir dessa relação, dessa prática, universidade, movimentos sociais, educação em direitos humanos a partir da realidade concreta, possibilitar o alcance dessas ações a partir das possibilidades também de enfrentamento do histórico criminalizante presente na luta pela terra, na luta contra os povos da terra, das águas e das florestas. Então, essa pesquisa, ela vem dentro desse escopo, né, dessas possibilidades e perguntas das possibilidades desses objetivos que orientavam a pesquisa a partir de um campo teórico, mas que estavam presentes também no acumulado vivido e pensado a partir da nossa atuação, da minha atuação nos movimentos sociais da Via Campesina. Então, a síntese, professora, é de trazer, né, de possibilitar o campo empírico experienciado, formulativo e vivenciado nesse lugar da luta pelos direitos humanos nos movimentos sociais, para a gente também, né, possibilitar a cientificidade devida ou não, né, a partir desse lugar que a gente entra para fazer o mestrado, para fazer pesquisa, e nesse sentido também pensar as possibilidades de fortalecimento dessas práticas também a partir da nossa formulação no ambiente da academia, e como que isso também pode potencializar, fortalecer o enfrentamento às violações de direitos humanos que acontecem por meio da criminalização dos movimentos sociais de luta pela terra. Eu poderia dizer que, então, assim, um grande objetivo é mostrar que os movimentos sociais, quando fazem as suas formações no âmbito das lutas, fazem educação em direitos humanos, né? E mostrar academicamente, uma vez que a sua pesquisa aponta para a academia essa possibilidade. Então, eu vou te perguntar, né? Conta para nós também como é que você fez essa pesquisa, metodologicamente, como é que você chega nesses objetivos, como é que você desenvolve os objetivos de tal maneira que você pode afirmar que os movimentos sociais fazem educação em direitos humanos no enfrentamento à criminalização. Então, professora, eu acho que partindo desse chão concreto, vivo, né, nós, então, situamos a pesquisa a partir de um campo exploratório, considerando que nós estávamos ali experimentando as possibilidades, as hipóteses que perseguiam, né, o trabalho. Então, essa pesquisa ela se deu a partir dessa perspectiva exploratória, né, sendo lapidada, digamos assim, para um foco com um estudo de caso,
a partir do curso Teoria e Prática no Processo Penal, que foi um curso voltado para militantes dos movimentos sociais, da Via Campesina, do campo social também, né, e para os advogados e advogadas populares, com a intencionalidade de aprofundar, né, o conhecimento técnico, jurídico sobre processo penal, para contribuir na atuação, né, e com isso enfrentar as diferentes formas de violações de direitos humanos, né, ocorridas nos territórios, né. Foi um curso realizado em 2016, né, na Escola Nacional Florestan Fernandes, com essa intencionalidade de reunir o campo prático das violações de direitos humanos, mas com isso também aprofundar o conhecimento, né, a partir do estudo do processo penal, para que a gente pudesse atuar de forma mais qualificada, né, nesse ambiente técnico-jurídico, para, com isso, unido à luta social, barrar a grave situação de criminalização que os movimentos de luta pela terra enfrentavam naquele período, e que coadunava também com o histórico acumulado das diferentes categorias e recriações de criminalização e enquadramento da luta pela terra, como naquele momento, né, como possibilidade de enquadramento como organização criminosa. Trazemos aqui o fato da prisão de companheiros do MST no estado de Goiás, né, que também aconteceu nesse ano. Então, o curso ele surge a partir de uma necessidade prática, que é de como que nós vamos também nos forjar a partir da realidade concreta para atuar no ambiente, né, jurídico, a partir da formulação técnica jurídica, para barrar esses retrocessos e os processos de criminalização. Então, foi nesse sentido que a gente chegou, né, tendo esse foco, né, de fazer uma análise, um estudo de caso desse curso, considerando a sua importância e as potencialidades que ele traz para a luta social, né, não só da Via Campesina, mas de outros movimentos, mas como isso também contribui para o próprio campo, né, de enfrentamento às violações dos direitos humanos. E aí, nesse sentido, a gente perseguiu, né, um campo crítico de trabalhar o tema dos direitos humanos a partir das teorias críticas, né, trazendo o direito ao chá na rua, com o Lira Filho, com o José Geraldo Souza Júnior, né, dialogando também com o Herrera Flores, e aí fazendo uma sinergia também, né, com outros autores, com o Boaventura de Souza Santos, tendo o Paulo Freire como o grande orientador desse chão e da presença nessa pesquisa, e dialogando com o Gramsci, né, sobre a categoria da formação dos intelectuais orgânicos a partir dessas perspectivas formativas, né, formuladas, orientadas e realizadas pelos movimentos sociais, num campo também de diálogo com a sociedade civil, tanto das organizações de direitos humanos como de outras organizações parceiras nesses cursos, que possibilita a constituição de um campo de contra-hegemonia, né, de atuação e de opressão da classe trabalhadora e da luta social, no caso da luta dos camponeses e camponesas, ribeirinhos, quilombolas, indígenas. Então, esse foi o escopo, digamos assim, central desse trabalho, né, que possibilitou corresponder aos objetivos iniciais desenvolvidos por essa pesquisa. Mara, a gente tem um tempinho aí ainda. Ver se, assim, essa discussão da contra-hegemonia, né? Como fazer a discussão da contra-hegemonia num espaço acadêmico, com uma pesquisa, com um percurso de pesquisa que você fez, né? Você escolhe aí uma prática formativa, né, da Via Campesina, e vai analisar como se dá essa prática formativa, né, em processo penal, para formar intelectuais orgânicos, agentes, defensores de direitos humanos neste campo, né, para enfrentar a criminalização dos movimentos sociais no campo, que ocorre no Brasil, é realidade, e permanece sendo a realidade, e numa perspectiva contra-hegemônica. Como é essa relação da perspectiva contra-hegemônica dentro da academia, né, que tem o cânone, que tem uma perspectiva, digamos assim, de consolidar conhecimentos? Como você experienciou e vivenciou
esse processo? Então, professora, primeiro que a gente, né, precisa se situar, né, quando falamos de Gramsci, né, o conceito de hegemonia, de contra-hegemonia, que essa análise ela se dá também a partir, né, do nosso lugar de sujeito coletivo nesse processo de luta, né, que amplia e que possibilita, né, essa contra-hegemonia a partir da relação que é constituída, imbuída na intencionalidade da luta política, quando se faz a luta pela terra, e de como que ela se relaciona, né, e se amplia e se fortalece com outros campos que se atuam para reversão da situação de uma classe explorada historicamente e, de forma sinérgica, passa a atuar para a reversão desse quadro. E aí, nessa relação que a senhora traz, né, com a perspectiva da universidade, é de como que a gente também, a partir desse lugar, traz para esse trabalho, mesmo que seja um trabalho de mestrado, que precisa de uma continuidade, uma pesquisa mais aprofundada, mas de dizer que essas ações elas não são isoladas, né? Nós, enquanto militantes sociais, sujeitos políticos, nós não somos sujeitos individuais, somos coletivos, e assim como as ações dos movimentos sociais, elas estão dentro de um campo de formulação contra-hegemônica, inclusive, que envolve o direito, né, que possibilitam recriações dessas práticas para esses enfrentamentos da exploração nas suas diferentes nuances, podemos falar assim. Aí, trazendo isso para o ambiente da academia, que a senhora coloca, né, de como que a gente também, a partir não dessa pesquisa, mas a partir desse lugar, né, a gente pode também pensar formas também de constituir e construir, fazer pesquisa, né, explorando o caminho da cientificidade, do distanciamento, da neutralidade, que muitas vezes acaba inibindo a realidade social ou o lugar coletivo dos sujeitos da pesquisa naquele desenvolvimento do trabalho. Então, assim, eu acho que essa pergunta que a senhora faz, considerando o campo contra-hegemônico, quando a gente fala, ele se situa na materialidade de por que nós chegamos nesse trabalho, por que nós fizemos esse percurso e de como que nós podemos ampliar, fortalecer também um campo de contra-hegemonia que possa fortalecer essa relação dialética, dialógica necessária, que é produção de conhecimento alinhada, né, ou para o fortalecimento da luta social, com ênfase para a luta da classe trabalhadora. Então, professora, a síntese que eu faço nessa perspectiva da universidade, né, de como que a gente pode fortalecer um campo nesse sentido, né, é de como que isso também, a ação da pesquisa, ela se situa numa materialidade concreta para a aplicação desse conhecimento à realidade social, né, para a transformação social, né, para reversão, né, de um quadro de exploração constituído no ambiente da divisão de classes e de como Gramsci usa a reversão ou a constituição da contra-hegemonia das classes subalternas. Né? Então, de como que a gente pensa também a nossa produção de conhecimento nesse compromisso e nesse reconhecimento também de classe, né? Que se constitui nessa possibilidade de contra-hegemonia e nesse lugar coletivo que nós podemos assumir ao fazer as nossas pesquisas no ambiente acadêmico e na necessária produção de ciência, de conhecimento, né, também no ambiente do direito. E aí, voltando a Paulo Freire, a necessidade aí da troca de saberes, né, do reconhecimento da diversidade dos saberes, né, e que esses saberes transitam dentro e fora da academia, né? E isso, de certa maneira, engrandece também a academia, engrandece um programa de pós-graduação interdisciplinar em direitos humanos, porque passa a reconhecer outros saberes também, né? Os saberes que vêm desse vivido,
né, que a Mara nos apresentou aqui. Né? Mara, para encerrar nossa entrevista, nós temos mais um pouquinho de tempo aqui. Assim, essa é por uma, digamos assim, uma questão circunstancial, né, não foi programada, a sua defesa, a sua dissertação tornou-se a 100ª do programa e tornou-se uma pesquisa que você está aí dizendo que é contra-hegemônica nesse aspecto, né, acadêmico, e ela se tornou a 100ª por uma circunstância, né, a ser defendida no programa. Eu pergunto para você, para encerrar, se essa sua trajetória, se você, com a pesquisa, né, quais são os principais resultados, e se você considera que essa passagem pelo mestrado, como você avalia a sua passagem, a sua formação, e o seu, digamos assim, o seu processo pedagógico ao terminar o seu mestrado, né? Então, eu fiz 2 perguntas em uma só, para você ir finalizando aqui. Eu não recebi aqui nenhuma pergunta pelo chat ainda, então, essa avaliação do processo e quais os resultados, quais são os resultados concretos de uma pesquisa como essa que você nos apresenta, os resultados alcançados. Certo, professora, eu posso começar por essa última e depois eu volto para encerrar com essa primeira que a senhora traz. Assim. Sobre os resultados, né, que a gente traçou, né, seguindo esse percurso, né, eles são muitos, e a gente também, muitos entre aspas, né, para o caminho que a gente traçou, e foi bacana também porque foram resultados que foram satisfatórios e que se encontraram com a proposta, né, inicial desse caminhar. Então, primeiro que existe uma intencionalidade política formativa, né, na projeção e formulação de cursos dos movimentos sociais do campo, com a centralidade da Via Campesina, né, que tem esse olhar da luta maior, né, que realiza. Então, existe uma intencionalidade política formativa nessas práticas que não são localizadas, que não são pontuais, mas que estão relacionadas a um campo de luta, de formulação do próprio direito, né? Então, posso dizer que essa foi uma primeira síntese. A outra, né, que esse curso também, a partir da pergunta, ele se encaixa, né, numa perspectiva de uma ação não formal de educação em direitos humanos, né, que era foi uma linha que nós incluímos nesse trabalho para perseguir, né, se esses cursos considerados cursos não formais, cursos, né, realizados pelos movimentos, com essa ação que parece ser pontual, de forjar em processo penal, né, se isso dialoga ou não com um campo institucional de educar para os direitos humanos. Então, nesse trabalho, a gente tem como resultado, afirma que o curso ele se encaixa no eixo 3 do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, né, de como uma ação não formal que dá materialidade para o que regulamenta o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Né? E aí, nesse sentido, inclusive, a gente faz uma problematização, né, sobre o desafio de recriação, de resignificação do PNEDH3, né, nessa relação com os movimentos sociais, com a luta social, com os grupos organizados, que também realizam a educação em direitos humanos, a partir da perspectiva que eu trouxe no meu percurso de pesquisa, como resultado desse trabalho. E nessa linha, né, de como que isso também se coloca, né, como possibilidades, né, a partir dessa recriação, de reavivar, inclusive, o próprio PNEDH3, ampliando para além do ambiente institucional, né, das universidades, de outros espaços, a partir do sucateamento da Política Nacional de Direitos Humanos, que envolve também o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, de como que ele pode ser reavivado, recriado a partir dessa perspectiva do reconhecimento das práticas coletivas dos movimentos sociais que realizam formação e educam para os direitos humanos, nessa intencionalidade também de materializar direitos humanos e de denunciar, inclusive, as violações,
né, que estão cada vez mais graves na atual conjuntura. Né, uma outra questão também que dialoga com o PNEDH3, que o curso se situa, é que ele, inclusive, dialoga com uma perspectiva do Plano Mundial, se eu posso dizer assim, de educação em direitos humanos, a partir da formulação e da orientação institucional, né, que esse plano traz a nível internacional, que orienta o PNDH3, né, a partir dessa perspectiva, né, que dá vazão e dá o reconhecimento devido, não só para o fortalecimento dessas práticas, mas de como que isso pode ser incorporado também a partir de uma institucionalidade, que seja por meio dos programas das universidades, projetos de extensão, outras ações, né, de educar para os direitos humanos, né, que podem ser recriadas a partir das práticas coletivas realizadas pelos grupos sociais, não só da Via Campesina, né, que é o eixo de luta, o eixo central do meu trabalho, mas nisso a gente amplia para as práticas coletivas e formativas indígenas, dos movimentos de moradia, né, de tantos outros que realizam essas práticas que não podem ficar, posso dizer assim, não podem ficar limitadas, né, ao campo da institucionalidade e a previsão normativa só, inclusive, mas de como que essas práticas possibilitam dar essa materialidade a partir dessa forma de pensar e fazer a educação em direitos humanos, né? E, por fim, né, posso dizer assim, né, que é o eixo central do trabalho, que dialoga com o Gramsci também, né, de como que a gente cada vez mais precisa produzir conhecimento, ciência, a partir do lugar experienciado, vivenciado com o sujeito da pesquisa, e daí entra a leitura da pedagogia do oprimido, onde Paulo Freire diz, né, quem melhor que ele para ler e formular sobre a sua própria realidade. Então, de como que a gente amplia isso a partir dessa perspectiva, não só de pensar e ampliar os processos formais de educação em direitos humanos, mas de cada vez mais ampliar isso para uma ação inclusiva, humanizadora, necessária para os enfrentamentos e formações, né, que a gente precisa fazer nesse tema. E a gente dialoga com o Gramsci também, né, de que os movimentos sociais da Via Campesina, eles forjam e formulam novas categorias de intelectuais orgânicos a partir da perspectiva relacional, não só desses cursos, mas das turmas do Pronera, como isso também na ampliação e na criação de outros instrumentos, e na relação com organizações da sociedade civil, que possibilita essa recriação e a formulação de novas categorias de intelectuais orgânicos para a classe trabalhadora. Então, essa seria a síntese, professora. E sobre essa sua pergunta, né, a minha experiência é uma experiência, posso dizer assim, difícil, né, porque a pesquisa permitiu a minha presença, né, na pesquisa. Eu posso dizer que esse foi o grande diferencial, porque a gente tem um engessamento científico frio que muitas vezes anula as nossas possibilidades de contribuição, né? E aí dizer que eu fiquei muito feliz, né, com a síntese, com a possibilidade de me fazer presente nesse trabalho, trazer a luta coletiva e, com isso, formular, né, e constituir novas categorias, produzir ciência a partir desse lugar também, dialogando isso com o próprio Paulo Freire, né, quando ele fala isso na pedagogia do oprimido. Quem melhor do que o oprimido para formular, relacionar e reverter o quadro da situação de opressão que ele vivencia. Dizer que foi um prazer, uma satisfação, um presente ter a senhora como minha orientadora nesse processo, e também estou muito feliz em poder desenvolver um estudo, uma pesquisa como essa, no programa de pós-graduação interdisciplinar em Direitos Humanos na Universidade Federal de Goiás, que possibilitou a realização da primeira turma de Direito para beneficiários e beneficiárias da reforma agrária. Obrigada, professora, obrigado, professor Magno e todos que estão aqui. Desculpa se ultrapassei muito tempo. Mandar um abraço para todos e todas que nos acompanham nesse momento, dizer que são pessoas cativas, militantes, que fazem parte dessa trajetória e estão presentes nesse trabalho.
Sintamos todos abraçados e abraçados. A defesa da Mara foi uma plenária de educação popular, né? Foi muito linda, muito bacana. Eu quero mais uma vez te parabenizar, agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco, inaugurando aqui no programa essa playlist aqui no nosso canal, PPG Pesquisa. Quero agradecer demais ao professor Magno, à professora Helena, por nos ter propiciado esse momento bacana de nos reencontrarmos um mês após a defesa e também poder exercitar esse diálogo, né, para além da academia, ao falar da experiência, ao falar da pesquisa, outras sínteses vão aparecendo. E assim, é muito bacana porque o PNE-DH3 está aí, precisa ser revisto, ampliado, ele precisa ser utilizado, trabalhado, defendido nessa conjuntura, e acho que o seu trabalho, a sua pesquisa contribui muito, é mais um instrumento que a gente tem para todas as frentes de lutas que nós temos, né? Muito obrigada, quero agradecer aqui a audiência de todo mundo, de todas e todos e todes aqui, e dizer que em breve teremos outro PPG-IDH Pesquisa. Vocês estão desafiadas e desafiados a estarem aqui no nosso lugar. Excelente, obrigada. Obrigada, professor Magno. Boa tarde.